O rejunte pode, então, ser menor, porque você não vai ter uma grande diferença entre uma placa e outra e não vai precisar esconder isso no rejunte, tá? Então, esses são os fatores que fazem com que você tenha uma dimensão menor em rejuntes de porcelanato e rejunte e maior em rejunte cerâmico, tá? Marcelo, Oi. eu vou ter que assistir a aula depois de novo, porque parece comédia, mas entrou uma barata aqui, já tem uns 40 minutos, eu não vi mais nada, a barata, eu perdi ela de vista, e agora achei a barata e matei, a barata sumiu, o Esse é o quarto tá momento do cheio de terror, veneno. né? O momento É do o quê? terror não é quando você vê a barata, é quando você não vê mais a barata, não é isso? Exatamente, eu não conseguia nem vir aqui no computador desligar, ainda bem que a câmera estava desligada, né? Porque senão eu ia pendurando um lustre aqui. Mas enfim, depois eu assisto tudo de novo. Tá. E aí, diga, Ana. Ah. E aí o seguinte, ó, eu tenho, então, diversos tipos de rejunte, tá? Aí eu estou mostrando para vocês como é que eles se apresentam, inclusive. Então, eu tenho um rejunte flexível, que é esse de cá. Eu tenho um rejunte acrílico, eu tenho um rejunte epóxi e hoje eu tenho também um rejunte ecoepóxi, tá? O rejunte flexível, deixa eu ver se ele fala aqui. Não, devia ter aqui. Não tem. Mas eu vou fazer esse quadrinho para vocês. O rejunte flexível é o rejunte mais barato que existe, tá? Tipo, um saco dele está entre 3 e 6 reais o quilo. 3 a 8 reais o quilo, dependendo da cor. Qual é a diferença? Qual é a vantagem? A aplicação dele é muito rápida, então mistura com água, aplica, e a limpeza dele também pode demorar um pouco, não vai ter esse grande problema. Qual a desvantagem? Ele é poroso, então ele absorve água, tá? Aí eu tenho, logo depois dele, em questão de preço, né, eu tenho o rejunte acrílico. O rejunte acrílico ele é um pouco mais caro, então o quilo vai custar aí em torno de 25 a 30 reais um quilo, dependendo da marca. Ele já vem pronto para o uso, então nesse baldinho ele vem dentro de um saco, você corta a ponta do saco e já consegue aplicar. Ele tem na sua formulação resina acrílica, tá? E essa resina acrílica vai dar a ele um poder de endurecimento muito grande. Então, ele se torna um rejunte impermeável, tá? A qualidade de assentamento dele é muito boa, ele fica muito liso, muito mais liso do que o flexível. Logo depois dele, em questão de preço, a gente tem o epóxi. E o epóxi é um revestimento que ele tem massa de epóxi, resina de epóxi na sua composição. Então, assim, ele é feito de dois materiais, ele é bicomponente. Ele tem que ter o rejunte e o endurecedor, que vai ser misturado quando for aplicado. Então, vai ter que misturar esses dois elementos para aplicar e só assim endurecer. Se você aplicar, se o pedreiro, né? Você não, mas se o pedreiro aplicar o rejunte epóxi sem um endurecedor, ele não vai secar, né? Ele vai sempre ficar pastoso. Qual é a vantagem? Bom, ele é extremamente impermeável, tá? É um dos rejuntes que deixam a textura mais lisa. Eu vou buscar daqui a pouco uns modelos. Deixa a textura mais lisa, tá? Mas qual é a desvantagem? A limpeza dele é muito difícil, muito difícil. Você tem que fazer o rejunte, executar o rejunte e limpar de imediato. Se esperar ele secar, ele não sai mais do piso, tá? Aí você tem que utilizar um removedor de epóxi
para conseguir retirar ele do piso. E sendo que esse removedor, ele pode danificar a pedra. Então, tem que ter muito cuidado na hora de utilizar um produto como esse, tá? Por conta dessa dificuldade de limpeza, a indústria lançou o Eco-Epox. O Eco-Epox é também um epóxi, mas é um epóxi à base de água. Tem também um endurecedor, tá? Que vai fazer essa catalisação do produto para que ele endureça e ganhe rigidez, ganhe a sua impermeabilidade, mas ele é mais fácil de limpar. Enquanto você tem que executar o rejunte e limpar de imediato o epóxi, o eco-epóxi você consegue aplicar uma área maior e vir limpando depois ele assim até 1 hora depois. O rejunte acrílico você pode limpar até 2 horas depois. Se você esperar 24 horas, ele ganha uma rigidez que não fica mais tão fácil de ser retirado. Assim como o eco-epóxi. Depois de 24 horas, ele já ganhou a rigidez característica desse tipo de rejunte. Sendo que toda a área depois de rejuntada, ela só pode ser utilizada depois de 72 horas. Tá? E qual desses você prefere, Marcelo? Vou falar. 72 horas de rejuntado. Por quê? Se for utilizado um banheiro, por exemplo, antes dessas 72 horas, existe a possibilidade de que, como o rejunte ainda não está 100% seco, porque assim, ele tem um processo de 24 horas para começar o seu processo físico de secagem. E depois ele vai ganhar mais 48 horas, que é o processo químico, interno. Tá? Ele já nem precisa mais do ar. Ele só precisa consolidar a sua secagem. E aí, se você fizer isso antes das 72 horas, ele pode fazer o descolamento. E você vai acabar ganhando uma área, onde o rejunte vai ficar frágil, com o tempo ele vai soltar. Uma observação. Toda vez que vocês forem fazer uma reforma de um ambiente, de um banheiro, tá? Então, toda vez que vocês forem fazer uma reforma de um banheiro, que forem retirar o piso do banheiro, é necessário fazer uma impermeabilização, tá? Do piso, do contrapiso, depois que ele tiver sido regularizado. Então, tirou o piso para fazer um novo assentamento. Primeiro, antes de fazer o assentamento, tem que fazer a impermeabilização. Porque todos os banheiros, eles são impermeabilizados pela construtora. E quando você faz a demolição do piso, você fere a manta de impermeabilização. E isso vai lhe criar um problema no futuro. Vai lhe criar um problema com o vizinho de baixo depois da obra terminada. Então, é necessário fazer essa impermeabilização, porque o rejunte por si só, ele pode não ser uma garantia tão grande de que isso vai estar seguro. Diga, Camila, você ia falar alguma coisa? Como é feita essa impermeabilização? Existem produtos impermeabilizantes que são aplicados como tinta, misturado com água, com um trinchão, aí você passa em um sentido e depois no outro. Então, você passa no sentido horizontal, depois no sentido vertical. No mínimo 2 demãos, né? Mas são extremamente importantes de serem aplicados, tá? Tá certo, obrigada, Marcelo. Nada. E olha, se não fizer, dor de cabeça não acerta, tá? O que eu gosto mais de usar é o rejunte acrílico, tá? Ele, em relação a custo-benefício, é o melhor dos rejuntes. O preço dele é metade do rejunte epóxi. A limpeza dele é mais prática, eu consigo ter um tempo para limpar tudo. A forma de aplicação, ele já vem pronto para aplicar, então basta misturar no próprio saco e aí depois sair aplicando, tá? Direto, não preciso usar balde, espátula, nem nada disso, basta usar o próprio saco dele. O acabamento dele é muito bom, tá? Então ele fica lisinho, tá? O único rejunte epóxi que é mais liso do que o acrílico é o da Eliane, tá? Aí eu vou pegar aqui uns rejuntezinhos para vocês verem.
Até achei uma cunha aqui. A cunha, tá? Que é usada no piso. Essa não tem o piso. Então, esse daqui, ó, não sei se vai dar para ver. Esse daqui é um rejunte epóxi, tá? Esse daqui é o rejunte epóxi da Portocol, mas que o acabamento dele é muito semelhante ao acrílico também. Aí eu vou mostrar agora um rejunte epóxi da Eliane. Olha como é diferente. Vocês percebem que esse piso aqui, esse rejunte aqui, tem um brilho a mais do que esse de cá? Dá para ver? Não dá, não. Dá não? Eu acho que assim. Tá. Então eu vou tirar uma foto e mandar para vocês. Então, esse daqui é o rejunte epóxi, tá? Esse daqui é o rejunte epóxi da Eliane. O rejunte epóxi da Eliane, ele tem uma camada de resina maior. E aí ele fica bem liso e bem brilhante, tá? Ele é bem interessante, ele fica bem liso. Mas um detalhe é, o da Eliane, por conta dessa camada de resina acrílica, ele endurece mais rápido, então é mais difícil ainda de tirar do piso, tá? Então a aplicação dele é mais difícil. Então eu prefiro sempre o rejunte acrílico, mas tem um problema, tá? Por exemplo, aí é uma característica dos rejuntes. Eu não posso, por exemplo, usar um rejunte flexível em qualquer lugar. Eu posso utilizar ele na maioria dos lugares, mas na piscina eu preciso utilizar um rejunte flexível para a piscina, tá? Ele não pode ser, eu vou mandar no nosso grupo de técnicas, tá? Ele não pode ser o rejunte flexível normal. Ele tem que ser o rejunte flexível para a piscina, porque só esse é resistente ao cloro. Já o rejunte acrílico, ele pode ser utilizado em todos os ambientes, inclusive em ambiente externo, tá? Chuva, sol, calor, sem problema nenhum. Mas ele não pode ser utilizado em piscina. Ele não tem resistência ao cloro. E aí ele vai soltar. E ele solta todo. É impressionante isso. Solta todo. Tá? Já o rejunte epóxi, ele pode ser utilizado em piscina. Ele pode ser utilizado em piscina. Ele pode ser utilizado em porcelanatos. Não deve ser utilizado em cerâmica, porque ele é um rejunte muito duro. E aí, com a cerâmica, se a cerâmica tentar trabalhar e ele tiver com epóxi, com rejunte epóxi, o epóxi não vai deixar ele trabalhar. Então, a possibilidade da placa trincar por conta do rejunte é muito grande, tá? E a outra coisa é que ele não deve ser utilizado em área externa, em área que recebe sol, tá? Por quê? Porque o epóxi, com calor, ele amolece. E aí, né, ele amolece, tá? Então, assim, você não pode utilizar ele em área externa. Então, em área externa, eu vou usar o rejunte acrílico ou flexível, né? Em piscina, eu vou usar o flexível para piscina ou o epóxi, né? Mas não vou usar o acrílico, por exemplo. Então, cada caso tem uma especificação e você tem que saber desse tipo de informação para poder passar para o seu cliente a informação correta do que ele tem que utilizar quando for fazer a reforma dele. Uma coisa também que é interessante é o seguinte, isso eu falei sobre as argamassas, né? Existe argamassa AC3 que não é piso sobre piso, tá? A priori, toda argamassa AC3 deveria ser piso sobre piso, mas a Quartzolite resolveu fazer uma argamassa AC3 que não serve para ser usada em área externa. Então, tem que ter esse tipo de cuidado quando for comprar uma argamassa AC3, por exemplo, se a intenção for usar piso sobre piso, ter
reparar nesse tipo de informação para poder fazer a especificação de forma correta. Tá? Que é a aplicação do rejunte, né? Ele é aplicado em geral com espátula, e aí ele tem que preencher todo o buraco, tá? Então ele tem que ser aplicado e pressionado, e aqui depois, quando ele é limpo, que é passada a bucha para tirar o excesso, e aí depois a sujeira mesmo vai sair quando estiver lavando o revestimento, tá? Bom, então, para fazer um orçamento, eu já falei sobre o assentamento do piso, que a gente faz fazendo a contagem. Que me lembre, não. Camila, que está sempre na... Camila não perde uma aula. Camila é 10 em participação. Carol, vendo? só descarada. Já vou ganhar esse qualitativo aí, né, Marcelo? Vai, é qualitativo, é isso mesmo. Participação 10, apesar de... Só não vou dar 10 porque você nunca se mostra. Marcelo, porque Eu ninguém não sei se merece você ver está minha cara. assistindo aula ou se está aí cuidando de sua Se eu me sobrinha. mostrasse aqui, você ia dar 0, meu filho. Eu tô fazendo um favor à turma. Eu mostrei a vocês, Camila, o vídeo do assentamento de como fazer a contagem dos revestimentos. Mostrei, né? Como fazer o quê? O contagem? assentamento, a Mostrou, contagem de peça por peça. Mostrou. Pronto. Então, a argamassa, para eu calcular a argamassa, vem na embalagem. Tá? Isso aqui são os próximos assuntos. O slide ficou lá atrás. Aqui. Na argamassa. Tá? Então, na embalagem da argamassa, ele diz lá o quanto de argamassa você vai ter que usar. Então, assim, se eu for fazer substrato convencional, é o contrapiso puro. Se o piso for assentado sobre o contrapiso, ele vai usar de 5 a 6 quilos por metro quadrado. Então, 10 metros quadrados, 60 quilos, são 3 pacotes. Se ele for de sobreposição, então, se for piso sobre piso, ele vai usar menos. Tá? E por que ele vai usar menos? Porque essa quantidade a mais é porque a argamassa ela vai ser chupada, vai ser absorvida pelo contrapiso. Então, como o piso existente ele tem já uma baixa porosidade, então você não tem que utilizar tanto material. Você vai ter que utilizar a argamassa C3, né? No caso do contrapiso, seria uma argamassa C2 ou C1, mas você vai usar, apesar do produto ser mais caro, você vai utilizar menos produto por conta dessa impermeabilidade, essa baixa porosidade do revestimento instalado. Então, você vai usar de 3,5 a 4 quilos por metro quadrado. Tá? No rejunte, para saber quantos quilos você vai utilizar, você tem uma tabelinha, tá? Vocês receberam esse material. Essa tabelinha, ela diz quantos quilos de rejunte você vai utilizar de acordo com a dimensão da pedra, a espessura dela e a largura do rejunte, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um revestimento de 5 por 5, ele vai utilizar 0,82 quilos por metro quadrado. Então, eu tenho 10 metros de revestimento 5 por 5, ele usa 8,2 quilos, né, para fazer esses 10 metros. Ao ponto que, se eu tiver um revestimento maior, de 90 por 90, ele vai utilizar 0,08 quilos, né, por metro quadrado. Então, se eu tiver 10 metros quadrados, ele vai utilizar 0,8 quilos. Enquanto aqui vai utilizar 8 quilos, aqui utilizaria 0,8, então menos de 1 quilo. Então, por quê? Porque eu tenho uma quantidade de rejuntes, né, menor em áreas grandes, em revestimentos grandes, e que em revestimentos pequenos eu vou ter que utilizar mais rejunte. Tá? Então, isso daqui, essas são as informações que vocês usam para calcular a quantidade de argamassa e a quantidade de rejunte quando você vai comprar um revestimento. Então, se eu tenho 40 metros de assentamento para fazer, eu vou multiplicar 40
vezes 5 ou 40 vezes 6. Aqui depende do tipo de desempenadeira que o pedreiro usa, tá? Mas, em geral, é essa aqui, ó, de 10 por 10, tá? Então, são sempre 6 quilos por metro quadrado. Eu tenho 10 metros de assentamento, eu vou usar 60 quilos. Se for piso sobre piso, eu vou usar 35 quilos. Então, eu vou usar menos produto do que se eu tivesse que assentar sobre o contrapiso. E o rejunte, se eu tiver 10 metros, aí vai depender também do tamanho da peça, né? Digamos, se for 60 por 60, eu vou usar 1,1 quilo. Eu não compro 1,1 quilo, vou ter que comprar 2 quilos. Né? Aqui, ó, se for 5 por 5, eu vou utilizar 8,2 quilos. Então, vou ter que comprar 9 quilos de rejunte para poder fazer esse assentamento de 1 metro, de 10 metros, com revestimento de 5 por 5. Ok? Bom, eu vou parar por aqui hoje. Tá? Ô Marcelo, deixa eu fazer só uma pergunta. Por exemplo, se colocar cerâmica no banheiro, tem que ser quantas horas mesmo para usar o cômodo? 48 ou 72? 48 para rejuntar, né? Ai, não, desculpa, Tá. eu errei a informação. Peraí, eu errei a informação. Mas é cerâmica, viu? Não, tudo bem. Cerâmica ou porcelanato. Peraí, que tem aqui. E isso é uma não, tá? O rejuntamento, ele só pode acontecer depois de 72 horas do piso assentado, tá? Nossa, 3 dias. 3 dias. E vai ser mais 2 a 3 dias dele rejuntado para você poder utilizar. Aham. Tá? Então, Tranquilo. tem que Obrigadão. esperar 72 horas. E se Marcelo, tiver contrapiso, tá. reboco, então, tem que esperar 28 dias para poder fazer o assentamento. Como é? Eu não entendi esse final aí que você falou. Se você tiver feito o reboco, né, tiver que ter... Não, vai ser piso mesmo, onde pisa. Não é na parede, não. Isso é no chão. Certo, ok. Então, se você fez o contrapiso, teve que demolir o contrapiso e refez o contrapiso todo de novo, você tem que esperar 28 dias para poder fazer o assentamento. Tá? Nossa. Que é o tempo de cura do cimento para que ele tenha resistência para poder receber o revestimento. Tranquilo, obrigada. Investi muito tempo. Ô, Marcelo, Dúvidas? a minha dúvida é mais relacionada a essa dinâmica da especificação. Como você está falando em piso, por exemplo, você vai especificar tudo. Qual é o piso, o rejunte, tá. Só que, assim, isso tudo faz parte do orçamento que você vai apresentar ainda para um cliente aprovar, é isso? Porque ele pode dizer depois, não quero nada disso. Né? Você vai ter que rever tudo, tipo, piso, rejunte, tudo o que é que cabe, quanto, quantidade, tudo. Então, assim, em que momento isso entra, de você especificar esse material? Depois de... que assim, o que acontece? Existe uma norma, que é a norma chamada... chamaram vulgarmente de norma de reforma. Tá? Que diz que, além do projeto executivo, você tem que também apresentar um orçamento preliminar. Tá? Então, assim, hoje em dia ainda não é muito cobrado, mas isso, a cada dia que passa, você se depara mais com o cliente ele perguntando o seguinte: antes mesmo de você projetar, ele pergunta quanto é que eu vou gastar para fazer isso daí. Né? Então, para fazer isso, você tem que saber esse tipo de informação. E qual foi a pergunta? Foi a ordem, né? Assim, em que momento que a gente vai, de Sim. fato, Então, explicar? aí depois que você apresenta o projeto executivo, né? O projeto executivo ele tem que ser aprovado junto ao cliente, tá? Então, quando você coloca a especificação lá, ele vai dar ciência de que está concordando com aquilo dali. Não basta só você especificar, o cliente ele também tem que aceitar, na verdade, né? E após esse passo é que você vai apresentar o orçamento disso daí. Pode É isso que eu te acontecer... pergunto. Então,
O orçamento, então, é no final já, né? Porque ele tem que ainda aprovar a especificação, tudo direitinho, no final que a gente dá um orçamento. Porque É, senão a pessoa vai ficar cotando tudo, até chegar no que ele quer, digamos, se for um cliente super indeciso. Ah, eu não quero, veja aí, o piso tal. Ah, não gostei desse piso. Aí você vai ter que especificar tudo de novo, porque cada piso é um corte, é uma maneira diferente, é um rejunte diferente, enfim, né? isso, isso. Mas é assim mesmo, viu, Fernando? Em geral, quer dizer, em geral não, mas vai acontecer do cliente ficar em dúvida e pedir para trocar. Isso faz parte da profissão. O que você tem que ter é saber como se posicionar em relação ao cliente, tá? De estabelecer, né? Assim, dificilmente você vai ter um projeto que não vai ter mudança, mas você pode estabelecer com o cliente um número, uma quantidade de mudanças que são cabíveis ao projeto, tá? Para que ele seja financeiramente viável. E que se ultrapassar esse tipo de coisa, né, vai ser cobrado um valor à parte, tal, por conta desse adicional de trabalho. Não porque você está cobrando alguma coisa indevida, mas sim porque você está tendo trabalho a mais. Você fez uma especificação de acordo com a vontade, desejo, com a estética do projeto, tudo mais, e só que o cliente deseja ver outras opções. Então, você pode apresentar um orçamento preliminar a ele, né? E depois ele, por si só, também buscar outros orçamentos, já que você já apresentou, na verdade, a sua parte. Ou você pode corrigir e entregar isso para o cliente, depende muito da vontade que você tem, de como você encara, né, a relação profissional do que você quer fazer pelo cliente. Entendeu? Certo. Uhum. Beleza. Entendeu? Entendi. Beleza, entendi, certo. Obrigada. Mais alguma dúvida? Eu não. Ok. Bom, para quem é que está continuando fazendo o projeto? Só a Fernanda? De casé, não. Eu tô parada dele, mas eu tô fazendo por conta própria, Por né? todo Tipo, mundo. por conta própria. Estou Mas o fazendo dele eu eu não. e Kênia. É que a gente tem o próximo passo, né? Qual é? Vocês entregaram, construir e demolir, não foi isso? Já construí, demoli, já entregamos. Não, para mim. Ah, tá. Para você? Não. Então a gente tem que entregar, construir e demolir, tá? Eu Ah, vou botar lá no tá. grupo. Então tá, beleza. Eu vou botar lá no Para grupo tudo você, que precisa. a gente só mandou a relação de que, Kênia? Lembra aí, De de mobiliário. objetos, layout, mobiliário, isso. Aí eu vou colocar lá no grupo, como são só vocês, eu faço lá direto, tá? Vai ficar mais Pronto, veja qual é que você quer, que aí a gente manda, viu? combinado. Tá ok, Porque a então. gente já fez forro, já fez iluminação, já fez Isso. Aí agora a gente vai acelerar esse processo de entrega da minha parte de projeto. da sua parte, tá bom, beleza. Isso. Tá ok? Então, Beleza, boa diz o que noite. quer que a gente manda. Muito obrigado. Semana que Valeu, vem a gente se valeu, vê de novo. Marcelo. Tchau, boa Obrigada. noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.